Bom, vamos direto ao ponto. Tem um momento na narrativa bíblica que é, sinceramente, de cair o queixo. Imagina o cenário. Um homem acaba de receber o chamado mais surreal da vida dele, tem a sarça ardente, a voz do próprio Criador e aquela missão quase impossível de libertar uma nação inteira do império mais poderoso da época, que era o Egito. Ele aceita, ele pega a estrada. E aí, do nada, no meio da viagem, a mesmíssima divindade que o enviou tenta tirar a vida dele. É um paradoxo teológico gigante, e é exatamente esse mistério que a nossa análise vai desvendar agora. Isto joga a gente direto para aquela pergunta que não quer calar. Por que Deus iria querer matar o homem que ele acabou de escolher? O contraste aqui é absurdo, né? O Senhor tinha acabado de comissionar Moisés, garantindo que estaria ali do lado dele, e de repente a missão quase acaba antes mesmo de começar, num confronto letal. A resposta para isso, claro, não é uma simples mudança de humor divino. Na verdade, a chave de tudo está num detalhe super importante e totalmente negligenciado da vida íntima desse líder. Para entender a gravidade da coisa, precisamos ir direto para a fonte. O texto de Êxodo, capítulo 4, versículo 24, diz assim: Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. A narrativa bíblica não passa pano, percebe? Numa hospedaria comum, no meio do caminho para o Egito. É uma passagem super densa. Ela obriga a gente a investigar não o que Moisés ia fazer lá no Egito, mas sim o que ele tinha deixado de fazer dentro da própria casa. E isso nos leva à parte 1, a aliança quebrada, linhagem e negligência. O problema central que despertou essa ira divina estava lá atrás, no passado. A raiz de tudo está lá em Gênesis 17, versículo 10. Foi lá que Deus deu uma ordem inegociável para Abraão, a circuncisão de todos os meninos no 8º dia de vida. No contexto cultural do mundo antigo, pessoal, isso ia muito além de uma questão física. Era literalmente a marca registrada da aliança do povo com Deus. Era o sinal visível daquele compromisso espiritual profundo. Ignorar esse rito significava basicamente colocar a si mesmo e a família inteira fora da proteção dessa aliança sagrada. O contraste que a gente vê aqui chega a ser brutal. Pensa bem, de um lado a gente tem o grande chamado de Moisés, o cara escolhido para bater de frente com o faraó. Do outro, uma falha pessoal gravíssima. Ele simplesmente negligenciou a circuncisão do próprio filho, Gerson. Como é que alguém vai liderar uma nação baseada numa aliança com Deus, se dentro da própria tenda essa mesma aliança está sendo quebrada? Essa desobediência entrava em choque direto com a missão ministerial e com a identidade dele como servo. E olha só, quando a gente analisa a linhagem familiar dos pais, fica muito claro que dar a desculpa de que eles não sabiam simplesmente não cola. Moisés era descendente direto de Abraão, por Isaque. A esposa dele, Zípora, também vinha da descendência de Abraão, por Midian, que era filho de Quetura. Ou seja, os dois conheciam muito bem a aliança e como a linhagem exigia esses ritos de pureza. Não foi por falta de aviso ou ignorância, foi uma negligência deliberada mesmo, que acabou refletindo uma tensão enorme na convivência familiar e cultural do casal. Chegamos então na parte 2, a intervenção de Zípora, a pedra afiada. É aqui que a história dá uma guinada impressionante. Com a vida do marido por um fio e diante daquele julgamento divino pesado, Zípora percebe exatamente o que estava em jogo e toma as rédeas da situação. O texto mostra que ela age rápido, executa o ritual no menino e, num gesto dramático, joga o prepúcio aos pés de Moisés dizendo: Sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Dá para sentir a tensão no ar, né? O clima conjugal chega no limite máximo, mas o fato é que a vida de Moisés é poupada graças a essa ação rápida e decisiva dela. Isso acabou restaurando a legitimidade dele perante a aliança. E entrando um pouco mais na exegese histórica, é fascinante olhar para os termos originais que os acadêmicos analisam. O comentarista Victor Hamilton, falando sobre Êxodo, destaca a raiz etimológica e o uso de uma pedra afiada, que no hebraico original é sor. Mais para frente, lá em Josué, a gente vê a expressão harbot surim, que são facas de pedra. Mas aí a gente para e pensa, por que usar uma pedra no ritual sagrado e não um instrumento metálico, já que o uso do ferro estava começando a aparecer no Antigo Oriente? A resposta está na tecnologia da época. Pode parecer contraintuitivo para nós hoje, mas se a gente comparar a pedra de sílex, que era muito usada nas cirurgias do Antigo Oriente, com o ferro primitivo, a pedra ganha de lavada. É que o ferro daquela época enferrujava muito fácil e era um prato cheio para bactérias mortais. Já a pedra afiada de sílex fazia um corte incrivelmente limpo e funcionava de um jeito muito mais seguro. Isso revela uma sabedoria médica absurda na antiguidade. Pesquisas hoje confirmam que as propriedades físicas do sílex ajudavam demais a prevenir infecções locais.
agia quase como uma precaução antisséptica. Hoje, claro, a medicina tem padrões altíssimos de higiene e bisturis perfeitamente esterilizados. Mas, há uns 4.000 anos, aquela escolha da zípora por uma pedra de sílex era simplesmente o recurso mais moderno e avançado que eles tinham na mão para proteger a vida do garoto e evitar complicações fatais depois do rito. E vamos para a parte 3. O veredito divino. O peso da liderança. Com o ritual finalmente feito do jeito certo e a vida do patriarca salva, a gente precisa focar no que tudo isso diz sobre o caráter de Deus nessa aliança. Tem um comentário do teólogo MacDonald que é muito cirúrgico sobre isso. Ele sugere que, antes de Moisés pedir que uma nação inteira fosse obediente, ele mesmo tinha que aprender o peso de uma obediência rigorosa. É altamente provável que Moisés tenha deixado para lá a circuncisão para não desagradar as Zíporas, sabe? Só que ao colocar a harmonia em casa acima de uma ordem direta e absoluta de Deus, a integridade espiritual dele foi para o ralo. Essa falha inicial de liderança no lar foi do próprio Moisés. Isso não só afetou o casamento, mas quase destruiu a missão dele antes de começar. Esse nível de exigência altíssimo não aparece só aí, não. Ele ecoa pela Escritura inteira e culmina no ensino de Jesus lá no Novo Testamento, em Lucas 12:48. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. A matemática do reino espiritual é exatamente essa. A cobrança é proporcional à proximidade. Moisés tinha um acesso inigualável a Deus, recebia revelações grandiosas, e justamente por causa de todo esse privilégio ministerial, a exigência por pureza, obediência e submissão aos propósitos divinos era levada às últimas consequências. A grande lição aqui é que Deus não aceita meios termos. O padrão divino exige um alinhamento total, 100%, entre o que a pessoa vive na intimidade e o que ela prega em público. É só lembrar de como Jesus criticava duros líderes religiosos que ensinavam o certo, mas praticavam o errado. A hipocrisia simplesmente não tem espaço na missão. Seria impossível Moisés proclamar as verdades de Deus ao faraó e liderar Israel se dentro da própria tenda ele estava vivendo em rebeldia. As palavras em público e as ações, em particular, precisam contar exatamente a mesma história de integridade. E, finalmente, parte 4. Ministério moderno. A exigência de integridade. Vamos puxar essa verdade teológica lá da antiguidade e aplicar os desafios atuais da liderança e do ministério pastoral. Esse rigor divino todo que a gente acabou de analisar funciona como uma aula fantástica e um manual prático. Os princípios são super claros. A gente precisa internalizar a obediência muito antes de tentar cobrar isso de qualquer outra pessoa. Tem que passar um pente fino na rotina oculta e varrer para fora qualquer traço de hipocrisia espiritual. Quem carrega a mensagem precisa ser o primeiro a se curvar diante dela, cultivando uma vida de santidade autêntica. A fidelidade aos propósitos de Deus exige isso, sem atalhos. Isso resume perfeitamente a teologia da vocação. Confrontar o faraó exigia muita coragem, claro, mas, muito acima de qualquer talento humano ou carisma, exigia obediência total. A verdade dura é que Deus é perfeitamente capaz de cumprir os propósitos dele sem a nossa ajuda. A necessidade é inteiramente nossa. O que o Criador procura não é só alguém com uma ótima performance pública para cumprir a aliança, mas sim vasos que foram realmente purificados e alinhados lá na esfera privada. E assim, a nossa análise deixa uma questão profunda que precisa ecoar na nossa mente. Nós acabamos de ver o Criador do Universo interromper a maior missão de resgate da história por causa de um ato de desobediência não resolvido dentro da casa do líder escolhido. Fica então o grande questionamento. Se os detalhes do cotidiano carregam um peso tão extraordinário na balança divina, qual é o nível real de alinhamento e integridade da vida privada de um cristão moderno em relação ao chamado que ele professa seguir da porta para fora? É uma reflexão que, com toda certeza, não termina aqui.